Olá, bem-vindos ao Fala Sério Curiosidade. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. E o nosso tema de hoje é muito peculiar. Nós vamos falar da orquestra do metabolismo, hormônios e emagrecimento. Considerando que cada pessoa tem o seu universo bioquímico. Mas para falar sobre isso, eu trouxe alguém nada menos que Charlene Gomes para dar umas explicações para a gente. Seja muito bem-vinda, Charlene. Obrigada, Jácia. Eu quero agradecer por essa oportunidade, por estar falando com vocês. A nutrição é um tema que traz muitas curiosidades, é muito legal falar sério, porque ele dá essa oportunidade de estar falando com vocês de coisas que vocês nem imaginavam. Por isso que chama curiosidade. Exatamente. E eu estou muito feliz em te receber aqui. Obrigada. Tenho muitas perguntas para você. Meu Deus. Tenho muita curiosidade. E eu quero que você comece falando dos hormônios, mas eu quero que você fale com muita naturalidade, porque se a gente for falar de cada um aqui, nós vamos precisar de 2 horas. Isso, é verdade. Então, o que você trouxe de curiosidade pra gente sobre essa orquestra do metabolismo? As pessoas, quando a gente fala em hormônios, as pessoas pensam que são só hormônios sexuais. Está muito em alta hoje, vou fazer terapia de reposição hormonal, vou repor testosterona, ou para mulher que quer engravidar, vou repor progesterona. Mas o que acontece? É, de fato, uma verdadeira orquestra, né? E por que orquestra? Cada hormônio ele é como se fossem instrumentos que têm as suas particularidades, mas eles agem juntos, né? Para ter aí a sinfonia, o equilíbrio. Então, por isso que a gente trouxe isso para vocês. E o que acontece? São 2 assuntos muito pertinentes, né? Muito em alta, que é emagrecimento e hormônios. Mas vamos começar a falar de hormônios. Não são somente hormônios sexuais. Nós temos hormônios que regulam o nosso corpo todo, desde hipófise até neurotransmissores, controle de energia, do seu metabolismo, para sua queima de gordura, do seu humor, né? Então, hormônios controlam tudo. Por isso que é importante a gente falar sobre isso. O que nós temos dentro disso, então? Às vezes eu escuto muito, né? As pessoas chegam até a clínica e falam assim: Char, não consigo emagrecer, tô cansada, tenho fadiga, não tô conseguindo dormir. Então a gente precisa organizar essa orquestra. E por onde a gente começa? A gente começa organizando as bases, né? E quando a gente organiza as bases, independente de uso externo de hormônios, nós precisamos ajustar a nossa base. O que o seu corpo já produz no basal, né, Jácia? Então as pessoas nem têm noção disso. E aí eu te pergunto, se a gente precisa ir pelas bases, por exemplo, se você fala de emagrecimento, o que sinaliza saciedade? Por exemplo, nós vamos falar de um hormônio aqui que eu quero que você explique. Isso. O que é o GLP-1? GLP-1, gente, pasmem, vocês nem imaginam. Está em alta as canetas emagrecedoras, que são os fármacos, né, para emagrecimento, mas nós produzimos 3 hormônios que controlam, fazem essa regulação de fome e saciedade. Um é o GLP-1, PYY e o GIP. O GLP-1, ele já existe, tá? Como fármaco, ele já existe lá desde a década de 90. Se vocês não sabem, ele foi extraído de um lagarto, né? Que é o chamado monstro de Gila, que foi observado um comportamento nesse animal de que ele ficava muito tempo sem comer. Então aí foi extraído, o primeiro fármaco é a hexenatida, e depois vieram agora, nessa nova era de medicamentos, outros análogos de GLP-1, mas o que eu sempre converso, tá, com os clientes, nós temos a capacidade de fazer essa regulação de fome e saciedade no corpo. Por que nós perdemos isso? Porque a nossa alimentação hoje não se tornou prioridade para nós. Nós mastigamos rápido demais, nós não temos um ambiente correto para fazer essa alimentação, nós não nos alimentamos em boa parte do tempo de alimentos naturais, alimentos in natura, e alimentos ultraprocessados ou que têm corantes, conservantes, acidulantes, aditivos químicos, Jácia, isso altera essa regulação nossa de fome e saciedade. Então nós produzimos naturalmente? Produzimos naturalmente. E qual é a diferença
dessa produção natural com as canetas? Com o fármaco, a nossa produção natural, ela dura poucos minutos. Quando a gente se alimenta, ativa lá no intestino essa regulação, e o que nós produzimos dura em menor tempo. O fármaco, ele tem um tempo, uma meia-vida maior. Então, o que ocasiona? A pessoa perde mesmo, ela perde a fome. Isso também pode acontecer com hidratação, ela não sente sede, né? Então ela consegue ficar mais tempo sem se alimentar, que é onde ocorre o emagrecimento, porque ela faz essa regulação também da insulina. E você é a favor das canetas emagrecedoras? São fármacos, a OMS ela já lançou, tá, diretrizes para uso, são fármacos excelentes para auxiliar na perda de peso. O que nós, como nutricionistas, né, orientamos? Que aproveite essa janela do uso do fármaco para criar novos hábitos alimentares e cuidar dessa base, porque muitas vezes a fome, ela não é só física, ela é hedônica, que a gente fala. Então esse fármaco, ele consegue ajudar a controlar também essa necessidade, a dopamina. Quando você fala uma forma hedônica, você fala de um grande interesse pela comida, né? Que a hedonia é uma euforia. Isso, pensar o tempo todo em alimento. Em comer. Isso. Entendi. Isso daí, eu sei que grande parte das pessoas que estão ouvindo tem, inclusive por doces, tá? Eu ia falar isso agora, o açúcar, o chocolate. Isso, o chocolate. Eu tenho isso. Que ele faz esse sistema de compensação de dopamina. Mas o que acontece? O que nós temos que pensar, tá? Que ele é um medicamento que ele tira totalmente a fome, então as pessoas deixam de se alimentar, e esse é o cuidado, porque ele reduz a acidez estomacal. Então esse ácido estomacal, você fica mais tempo com o alimento dentro do estômago, reduz as bactérias intestinais, porque baixo volume de alimentos, você perde a diversidade e riqueza bacteriana. Então sim, o cuidado é com a digestão, com a saúde intestinal, para não afetar a imunidade, que isso acontece, e afetar também o humor, né? Porque a gente tem a questão dos hormônios que também regulam o humor. Quero chegar nisso. Isso. Os hormônios do humor e do comportamento alimentar, eles estão completamente ligados. Até que, na verdade, dizem assim, ó, nós temos 2 cérebros, né? Exato. 2, né? O segundo cérebro é o nosso intestino. Isso. E eles estão completamente ligados a isso. E aí tem uma questão aqui que eu queria te perguntar. O intestino é capaz de modular o nosso humor? Totalmente. Hoje nós temos vários eixos, tá? Nós temos eixo intestino-fígado, eixo intestino-pulmão, eixo intestino, aparelho reprodutor da mulher. Na endometriose a gente trata, é primordial tratar intestino, na síndrome do ovário policístico também, mas falando aqui na questão de humor... Não entendi. Síndrome do ovário policístico tem a ver o quê com o intestino? Ela é uma doença endócrina metabólica e a gente precisa fazer a regulação principalmente de um hormônio, que a gente está falando de hormônios, que é a insulina. E o intestino, ele afeta diretamente isso, ele é primordial. Então, assim, o intestino hoje, ele manda sinalizações para o corpo todo, tá? Então, o que a gente precisa? Primeiro órgão, não sabe por onde começar, tá em dúvida, não sabe o que vai fazer pela saúde? Comece se alimentando da melhor maneira possível, com alimentos frescos. Isso vai aumentar a diversidade e riqueza bacteriana e vai controlar várias... Sabe essa orquestra toda que a gente falou aqui dos hormônios? Até porque dentro dessa orquestra metabólica, ele é o seu assistente, né? Da orquestra hormonal. Porque sim, ele é o maestro. Maestro, é verdade. Ele vai colocar a ordem lá nas notas. Então hoje, por exemplo, quando nós falamos... as canetas emagrecedoras estão em alta, né, os análogos de GLP-1, mas é importante tratar para além da caneta. E quando você deixar do uso, como que vai estar os seus hormônios de fome e saciedade? Então você já pode começar a treinar o seu organismo
essa regulação, né? Para quando você não conseguir mais fazer uso, que é um fármaco de alto custo, né? E ele precisa de um tempo aí de tratamento, e às vezes se torna inviável, né, financeiramente. Então, nisso, tratar a base da nutrição é o que vai ajudar a você manter os efeitos até do que você conseguiu com o uso das canetas emagrecedoras. Quando você... Outro dia nós estávamos conversando e você falou sobre bactérias. Falei sobre bactérias, verdade. Vamos dar uma explanadinha? A gente nem, né? Mas vamos explanar isso. As bactérias do nosso intestino. Isso. Fala sobre isso, por favor. Gente, eu ainda avanço nisso, tá? Na nutrição de precisão, logo mais eu vou ter testes, né? E vou aplicar isso nos meus clientes, mas vai ser impossível falar de prevenção, de melhora de doenças, de tratamento oncológico, sem falar de bactérias intestinais, tá? Já existem testes de microbiota intestinal, onde é feita análise de tipos de bactérias, quantidades, e consegue modular isso com alimentos e suplementos específicos para a gente estabelecer esse equilíbrio bioquímico no corpo. E nós temos, falando em hormônio, já foi descoberto que nós temos um conjunto de bactérias que regula o estrogênio na mulher, que é o estroboloma. E está em estudo conjunto de bactérias no intestino do homem que faz regulação de testosterona. Então, falou em hormônios, vocês têm que tratar 2 órgãos, Jace: fígado e intestino. Fígado e intestino. Quem diria? Quem diria? A gente só pensa no intestino. Só as pessoas fazem a reposição hormonal, né, de forma exógena, né? Faz terapias de reposição hormonal, mas as pessoas não têm ideia de que o equilíbrio, o estado bioquímico metabólico, ele tem que estar bom para lidar com esses hormônios, porque senão ficam os hormônios ali circulantes, Jace, e o corpo não consegue utilizar. E não só isso, além dele não conseguir utilizar, ele não consegue eliminar esses hormônios. E ainda sobre a bactéria, quando a gente contrai esse tipo de bactéria, o que você acha que dá a característica dessa bactéria no organismo? De onde ela vem? Hoje, nós temos, é importante separar para vocês entenderem que nós temos bactérias benéficas para o nosso corpo e nós temos bactérias que não são tão benéficas, tá? Que não trazem benefícios. Mas não só isso. Nós temos fungos, nós temos vários micro-organismos, tá? O fungo vem depois da bactéria? Não, eles vivem juntos. E isso é importante. Tem arqueias, tem vários micro-organismos, tá? Na nutrição de precisão, quando se faz essas análises, a gente olha o equilíbrio. Pessoal, mulherada fala muito de cândida. Entrei aqui no assunto, acho muito importante. Muito importante. Cândida. Ai, candidíase. Nossa, tem que eliminar a cândida. Não. Cândida, nós temos, ela tem o seu papel importante dentro, tá, do nosso sistema intestinal, no aparelho reprodutor, existe. O que acontece é que ela tem que estar em equilíbrio. Quando a cândida aumenta demais, aí ela se torna um problema. E ela surge no momento em que a imunidade baixa. Aí que tá a questão. Se eu quero manter esse equilíbrio, eu preciso manter as minhas bases bem alimentadas. Por quê? Porque eu quero também ter um aumento das bactérias boas, e isso que traz é riqueza e diversidade bacteriana. Alimento, gente, casca, folhas, frutas, legumes, né? Olhar, ver a higienização dos alimentos, ter esse cuidado. Para quê? Para eu aumentar as bactérias boas, e as bactérias que não são tão benéficas, mas que elas precisam existir também para trazer equilíbrio, elas não sobressaiam. É isso que acontece. Fantástico. Mas me fala uma coisa, dentro ainda dessa questão hormonal, que o Fala Sério Curiosidade, ele é um projeto enxuto. Nós vamos falar de forma resumida dos hormônios, nós vamos falar de algumas coisas, porque na temporada a Charlene vai estar com a gente, e nós vamos ter 1 hora inteira para você explanar tudo sobre hormônios. Sim. Mas tem um que é muito interessante que eu quero saber com você. O hormônio de crescimento e reparo. Uhum. Vamos pensar o seguinte, o maior medo das pessoas no uso de hormônios é que isso gera ou traz câncer. O crescimento, né? Você acha que o tratamento hormonal, ele desenvolve célula cancerígena? Não.
o uso de hormônios não causa câncer, tá? Não causa. Os últimos estudos, teve um estudo da década de 80 que ele foi refutado agora, depois de tantos anos, tá? Porque na época surgiu esse mito porque foi feito o teste, os fármacos, né, os progestágenos, os hormônios que foram utilizados, eles eram sintéticos. E hoje nós temos hormônios bioidênticos. E quando se fala, isso não é função de nutricionista, tá? É função de médico. Mas um nutricionista bioquímico, clínico, que tem essa especialidade, precisa entender como estão as dosagens hormonais e ajudar esse organismo a fazer essa compensação, tá? Então não existe utilizar um hormônio de forma isolada e querer que o corpo ele não tenha uma reação com isso. Como eu disse, nós somos uma orquestra, não se usa hormônios de forma isolada. Você pode usar, mas depois você vai ter que fazer o processo reverso para você equilibrar todos os outros hormônios que ficaram suprimidos, tá? Isso acontece muito com a testosterona. Mas o que acontece é que não é o hormônio que causa câncer, é o estado bioquímico daquele indivíduo que pode favorecer o aparecimento de câncer ou não. Isso vai depender do quê? Funcionamento bioquímico. Então a gente olha exames e a gente já consegue verificar algumas sobrecargas e olhar e falar, opa, esse organismo precisa de suporte aqui, precisa regular aqui, precisa regular ali. Vai evitar totalmente câncer? Isso não se tem controle, nenhum médico que faça a reposição de hormônios vai te dar essa garantia, porque cada organismo é único. Eu falo muito sempre, eu atendo meus clientes, eu falo, cada cliente para mim é um estudo de caso, porque a sua bioquímica é uma, a minha é outra. Até porque o seu tratamento é um planejamento, né? Não é simplesmente passar alimentos que vão emagrecer. Isso, as pessoas têm dificuldade de entender quando ouve eu falar, porque existe muito aquela ideia fixa que nutricionista só entrega um planejamento alimentar. Eu mudei, fiz transição de carreira, já tinha outra carreira sólida. Você quando estuda, eu entrei, né? Você faz estudos de casa, o organismo entra no organismo inteiro da pessoa, pede muitos exames. Exato. É muito diferente. É analisado de uma forma diferente, muito as pessoas diferente. têm dificuldade, mas é importante dizer isso, tá? Que esse organismo, ele precisa de suporte, faça um acompanhamento, se a pessoa tiver condições, para ela usar o hormônio e dar condição desse hormônio chegar aos receptores, né? Ser utilizado da maneira correta. Você é a favor de reposição hormonal? Reposição hormonal é muito complexo esse assunto, tá? São vários pontos de vista, né? Há pessoas que se beneficiam de fato do uso de hormônios, mas o grande cuidado que se precisa ter é esse, como está o teu estado bioquímico para receber esses hormônios, porque o organismo nosso, ele é inteligente. Se vou te falar isso. Fala. Mais uma curiosidade, olha. O nosso corpo é inteligente. Se ele não está te fornecendo aquele hormônio, é porque naquele momento o seu organismo ele não está apto a utilizar aquele hormônio. Então começa por aí. Você está com o hormônio baixo, por quê? Qual é a base que você precisa restituir para o seu organismo fornecer para você aquele hormônio que está em baixa? Começa por aí, essa é a base. Fez essa análise? Não, quero utilizar o hormônio. Então você já sabe, se você está com aquele hormônio em baixa, o seu corpo já está te sinalizando que algo precisa ser avaliado. Belezinha, vou cuidar do corpo, vou ajustar essa base para não correr risco nenhum, porque o que eu vejo muito em clínica, pessoas chegando e falando assim, poxa, eu faço uso, tem lá as listagens dos hormônios, as dosagens, a pessoa continua sem energia, com a libido baixa, não consegue treinar, não ganha massa muscular, porque é disso que eu tô falando. Tá fazendo uso de forma externa, exógena, e os hormônios não estão conseguindo chegar nos receptores, porque o estado bioquímico daquela pessoa está alterado. Então, se você tivesse que deixar um recado sobre hormônio. Nós falamos de vários tipos, de uma forma bem resumida. Sim. Mas se você tivesse que dizer sobre hormônios, façam...
Cuidem da base bioquímica de vocês, façam exames, vejam o que está em desequilíbrio e dê esse apoio para o seu organismo. Começa corrigindo o que o teu organismo já está mostrando, lógico. O que a gente tem hoje, que a maioria das pessoas tem acessibilidade, são exames de sangue, tá? Mas na nutrição de precisão já existe testes de polimorfismos, metabolômica, testes de microbiota intestinal. São custos altos. Custos altos. Mas assim, são fantásticos, porque quando você precisa agir numa condição em que nada mais resolveu ou que você não consegue, não tem resposta, a nutrição de precisão ela traz isso. Ela vai mostrar exatamente o mecanismo que está impedindo que o corpo consiga aquele resultado com o tratamento que está sendo feito. Mas não é só isso, tá, gente? Não precisa chegar nisso. A gente consegue, com exames de plasma, sanguíneo, urina, fezes, identificar muita coisa, tá? Isso para quem tem esse olhar bioquímico, tá? Não se trata de valor de referência de exames, é uma análise, é um cálculo, é uma conjuntura que é feita, né? A gente solicita os exames e vai fazer estudos e correlações. É diferente de simplesmente pegar um exame, olhar valor de referência e ver se está bom ou não. A gente faz realmente essa orquestra, né? A gente começa a ligar os pontinhos ali. Eu tenho cliente que fala assim para mim: tá louco, Char, não tem como mentir para você que até se eu tive um estresse no dia tal, em tal momento, eu sei, eu falo para a pessoa. Mas, Chá, na verdade, assim, é tudo tão importante. A gente precisa de mais tempo para falar sobre isso. Então, na quarta temporada, que é a nossa alta temporada, você vai estar lá para falar com a gente. Eu vou deixar aqui o seu arroba para as pessoas entrarem em contato, para marcar consulta, para as pessoas esclarecerem que hoje existem muitas formas de ter saúde. Com certeza. Você não precisa... Eu vou falar da minha maneira, que os médicos não fiquem bravos comigo, mas nem tudo precisa ser medicamento. Sim. Né? Mas eu não sou médica, eu só tô dizendo como eu faria. Eu nem vou atrás de medicação para tudo, mas quando precisa, é necessário, a gente faz, né? Tem necessidade. Eu quero muito te agradecer por esse tempinho com a gente. Eu quero dizer que essas informações são muito relevantes e tem tudo a ver com Fala Sério. Então, obrigada meu amor. Eu que te agradeço. Você é especial. Obrigada, você também. Muito e você feliz. de casa, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar as nossas redes, de acionar o sininho para receber as novas notificações e eu te vejo no próximo episódio. Até lá!